Olá, o pessoal do nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo jóia. Pessoal, é o seguinte, vamos ver agora a atividade 3 de inglês, certo? Vamos ver a atividade 3. Todas essas atividades que nós estamos fazendo, gente, eu estou seguindo conforme o livro didático que nós estudamos na escola, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada é a mesma coisa, tá? Você vai usar o tradutor, tá? Qual você quiser, de preferência o Google Tradutor, que é bem mais rápido para você interpretar o enunciado, para você ler os textos, para você entender o texto. Cada atividade vale de 0 a 3 pontos, viu, pessoal? De 0 a 3 pontos. Pode ser que essa atividade você responda também no Google Classroom ou no Google Sala de Aula. Você pode responder por lá também. Só que lá a pontuação vai ser muito maior. Às vezes você vai resolver o exercício, você vai ter lá 15 pontos, né? Mas é igual aquela atividade que nós fazemos em sala de aula. Eu somo todos aqueles acertos que você tem para eu transformar em 3 pontos para depois a gente formar em notas, tá certo? Mesmo porque todas as atividades que nós fazemos são atividades com consulta, né? Você consulta o Google Tradutor, eu explico aqui para vocês como é que faz. Beleza? Vamos lá então, vamos começar. Vamos lá. Essa atividade aqui é do segundo conteúdo, né, da unidade 2 do livro que nós estudamos lá, o 8 English. Então aqui nós vamos ver aqui, ó, duas figuras aqui, tá? Que é sobre direitos humanos, tá? Você vai dar uma lidinha na sua casa aqui, vai ver quem é essa moça, quem é essa moça. Tem essas perguntas que estão aqui descritas. Não é necessário você responder, não precisa responder, tá? Não precisa responder, é só a título de curiosidade. Se você tiver curiosidade, você vai ler essas perguntas, você vai ler esse enunciado aqui para tentar saber melhor quem são essas pessoas aqui. Mas elas fazem referência aos direitos humanos e igualdade, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos começar com esse read the text below, to do the exercise, tá bom? Veja bem, aí você pode dizer, eu não sei o que significa isso daí, professor. Tá, tudo bem. Você vai no tradutor, ó, do jeito que eu falei para vocês, vai no tradutor lá, entra aqui, ó, pesquisa, tradutor, tá certo? Vai em tradutor, tá beleza? Aí você vai entrar aqui no Google Tradutor e você vai ver aqui do jeito que eu falei para vocês aqui, gente, ó. Google Tradutor tá um pouco demorado, mas ele vem isso. Você entra aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, de inglês para o português, tá certo? Quando é a resposta para a gente responder em inglês, você vai digitar neste campo aqui. Você vai digitar neste campo aqui em português, né? Para você ter a resposta em inglês quando você for ler os enunciados, ler os textos. Quando você vai responder em inglês, você vai digitar aqui em português e vai pegar a tradução desse outro lado aqui, ó, tá? Que vai sair em inglês para você, tá? Mas por hora é isso que eu estou falando para você. Então vamos ver lá aquele primeiro enunciado que diz lá, é read, voltando aqui, ó, read the text below, diz assim, ó, isso que está pedindo lá, maravilha, está pedindo isso aqui, ó. E aí continua. Então seria aqui, ó, leia o texto abaixo, tá? E assim vai. Então esse daqui é o texto que vocês vão ler, beleza? Como interpretá-lo, gente? Coloca tudo aqui que está escrito, coloca no tradutor, se você não tiver facilidades, para você entender. Se você tiver facilidade, tiver vocabulário, nem precisa. Outra coisa, quando você vai ler um texto assim, nesse formato, nesse layout, você vai usar ele inteiro. Você vai ver as figuras também vão falar muito sobre o texto, tá certo? Essa parte aqui, ó, as fontes aqui, ó, eu posso afirmar para vocês que nessas questões abaixo aqui, ó, tem respostas que você vai encontrar aqui, ó, nesse enunciadinho que está embaixo aqui. Tudo bem, pessoal do nono ano? Então veja bem, questão A, the text refers to, você vai colocar no tradutor, ver o que está pedindo, tá? Você vai colocar cada uma das descrições também, entender o que é. Lógico que você vai ler o texto, de acordo com o texto, aí você vai assinalar a opção correta. A mesma coisa a letra B, a letra C, que é uma pergunta aqui, né?
A letra D tem uma parte que fala aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, a forma negativa, que a gente aprendeu que para fazer a forma negativa em inglês, no tempo presente, a gente usa does, na terceira pessoa, para he, she, it, tá? Does, ok? Isso nós aprendemos também, beleza? Aí continua aqui também, ó. Você vai colocar o enunciado aqui no tradutor, tá? Deixa eu até colocar um ponto aqui, isso. Não tem ponto, coisa nenhuma. E volta para lá, continua para cá. Você colocar no tradutor, vai entender o que está pedindo a questão e vai assinalar aqui a opção que for mais coerente com esse enunciado. É lógico que tudo tem a ver com o texto, gente. Ó, A, B, C, D, E, até a F aqui é com relação ao texto acima. É tudo referente a esse texto, gente, tá? Aí tem essa pergunta, why the subject pronoun? Ó, subject pronoun. Subject pronoun é o pronome sujeito que nós vimos. O que é o pronome sujeito? Pronome sujeito, ele é aquele pronome que é o que vai fazer a ação na frase, tá? Ele faz a ação na frase. No caso aqui, o sujeito aqui é o you, né? Sujeito you, que nós aprendemos you, que significa você, né? O you significa você. Então presta atenção, tá? É com relação a esse you aqui que está sendo feita a pergunta aqui, ó, repetidamente, tá? Coloca no tradutor para você interpretar. Muito bem, gente. Aqui na parte de gramática nós vimos ó, modal verbs, tá? Modal verbs. Para que serve o modal verbs, gente? Para que ele é usado, né? Olha, veja bem, na verdade, o modal verbs é usado para dar um significado específico para o verbo principal, tá certo? Na verdade, ele expressa uma ideia de possibilidade, de obrigação, de dedução, de desejo, de proibição, de vontade. Dá uma olhadinha na aula anterior que tem uma tabelinha lá explicando o que é um modal verbs, tá certo? De acordo com esse modal verbs, você vai ler esse pequeno texto aqui, ó, according to the Universal Declaration, ou seja, de acordo com a Declaração Universal of Human Rights, dos direitos humanos. E aí continua aqui, né, esse texto aqui. Você vai ler bem, vai interpretá-lo, vai observar bem essas charges aqui, ó. Leia também aqui o que está escrito nesse jornalzinho aqui, ó. Veja a figurinha aqui desse moço aqui nesse banco, né? E aí você vai responder, tá? Você vai assinalar aqui. Se você fizer de forma impressa, se você escrever, pode colocar aqui a resposta. Se você quiser só assinalar, que é bem mais fácil, aqui, ó, tem aqui as alternativas que encaixa aqui, por exemplo, the man, espaço harmless. Aqui, ó, must be feeling, can't be feeling, must be. Então, essas são as opções. Como você vai entender isso? Gente, a sugestão é essa. Coloca esse the man harmless no Google Tradutor aqui, tá certo? Coloca no Google Tradutor. E aí você vai fazendo tentativa. Você coloca esse the man must be feeling harmless, vê o sentido dele, se bate com o texto. Se não bater com o texto, se não assinala essa, você coloca de novo no tradutor the man. Aí você coloca can't be feeling harmless. Coloca no Google Tradutor, vê se tem sentido com o texto, tá? Se você achar que não é essa, aí você vai nessa outra opção. Você vai colocar the man, coloca essa opção lá no tradutor harmless, e aí você vê se encaixa com o texto. Qual dessas que você achar que encaixa com o texto, ao qual você vai assinalar. A mesma coisa para o exercício B aqui, ó, he hungry. Então, você coloca he e vai fazendo por tentativa. He must be feeling hungry. Coloca lá no tradutor, vê a tradução dele, vê se tem sentido com o texto, vê se tem sentido com a figura, tá certo? Para você poder fazer a resposta. Da mesma forma, a C, tá certo? A letra C. Aí, continuando aqui, tem um outro enunciado aqui, tá? Que vai falar sobre headlines. Headlines, nós sabemos que são aquelas notícias que estão em destaque. A mesma coisa, headline é a mesma coisa que as manchetes, né? Manchete, né? The breaking news, né? Headlines, tá? Manchetes. Então, de acordo com as manchetes, tá? Você vai fazer o seguinte,
você vai ver qual opção que encaixa também nesse espaço aqui, quase igual esse exercício aqui, ó. Como que você vai fazer? Você vai colocar essa frase no tradutor, coloca o i, coloca isso daqui, completa a frase, vê o significado dele. Se tiver sentido com a headlines aqui, com o que está pedindo aqui, tá? Você assinala. Se não, não, tá certo? A letra B, você coloca aqui, ó. We might speak. E continua. Se tiver sentido, você assinala. Se não, não. Sempre usando o Google Tradutor, pessoal. Coloca o tradutor lá. Escreve, não tenha preguiça de fazer isso. Assim, a letra B, tá certo? A letra C também. Muito bem, gente. Aqui nós estamos vendo os prefixos. Não, desculpa, reflexive pronouns. Que prefixo? Estou lendo tudo errado. É reflexive pronouns. Reflexive pronouns, nós vimos na outra aula, na explicação da outra aula, que o reflexive pronouns, ele é usado para nós colocarmos como aqueles que agem de forma reflexiva, tá certo? É uma ação reflexiva feita pelo próprio sujeito, gente. Como que eu vou explicar para vocês? É aquela ação que a própria pessoa mesmo faz. Igual nós fizemos no exemplo da aula passada, pronome reflexivo. Por exemplo, assim, eu me olho no espelho, ou seja, eu olho no espelho por mim mesmo, tá certo? O pronome reflexivo seria a mim mesmo, eu mesmo me olho no espelho, tá certo? Então, esse que é o sentido do pronome reflexivo, ou reflexive pronouns, né? No caso aqui, quando nós vimos na outra aula, teve vários exemplos. Dá uma olhadinha na lista que eu passei para vocês. Observa bem, gente. Aqui nós temos esse exercício aqui no A. We need to give each other to space to grow. To be, pam, to exercise our diversity. Então veja bem, we. We, nós sabemos que o we significa nós, né? Need, precisamos. To give, dar. To each other, a uns aos outros. The space to grow, espaço para crescer, tá? E assim continua, tá? Então, o que nós temos que fazer para responder esse exercício? Você vai colocar lá no tradutor, tá? Você vai traduzir a frase inteira, ou pelo menos boa parte dela, que nem nesse caso, tá? Vamos traduzir essa parte aqui, que seria, tá? Seria que colocar lá no tradutor, para a gente ver como é que fica, né? Colocar no tradutor lá. Vamos nessa. Colocar no tradutor essa parte aqui. Então diz assim, ó. We need to give. Ó, nós ou precisamos dar um ao outro espaço para crescer. Bacana. Nós precisamos. Nós precisamos. Qual que é o sujeito da frase aqui do precisamos? Seria nós. Esse é o sujeito. Esse é o sujeito aqui, tá certo? Então, o sujeito é aquele que faz a ação. Então, veja bem, gente. Se o pronome reflexivo é aquela ação reflexiva que recai sobre o sujeito, então a ação vai cair sobre esse, no caso, esse sujeito que é o nós. Então seria, nós precisamos dar espaço um ao outro para crescer, para sermos... Aí a resposta teria que ser nós mesmos, que seria ourselves. Para nós, para sermos nós mesmos, né? Para sermos nós mesmos, para exercitar a diversidade. Então nós vamos voltar aqui, ó. Então vamos ver a resposta aqui, ó. Ourselves, que seria nós mesmos. Que esse pronome reflexivo é a ação que recaiu sobre esse sujeito aqui. Bacana? Mas veja bem, ó, na letra B não tem pronomes. Tá? Não tem pronome sujeito. Você vai ter que fazer igual você faz na aula de português. Você vai colocar lá no tradutor, tá certo? Você vai colocar no tradutor aqui a frase, tá certo? Bacaninha, vai lá, tá? Beleza, vem aqui, fecha aqui, isso, aqui, isso. Vamos lá. Aí, ó.
Bacana traduzindo aqui. Ó, aqui, ó. Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser. Então veja bem, você vai ter que analisar essa frase aqui em português e achar qual é o sujeito dele, ou qual pronome se refere a este sujeito da frase, tá certo? Se for o pronome eu, em inglês vai ser I, aqui você colocaria myself. Se for você, em inglês é you, aqui você vai colocar yourself. Se for ele, né? Se o pronome for ele, se o sujeito for referente a ele, você vai usar himself, que seria o pronome referente a he. Se for ela, se colocar herself, que seria ela, e assim por diante, tá? Então você vai ter que descobrir qual é o sujeito, tá? Descobrindo qual é o sujeito, você já vai com certeza saber qual opção que você vai colocar. É lógico que isso aqui você vai colocar também no tradutor para saber o que significa cada um deles, né? Mas você já tem na sua casa aí, na aula anterior, a tradução de cada uma delas, tem a tabelinha, né, do pronome sujeito e também tem o pronome reflexivo do lado, tá certo, gente? Aqui nesse lugar aqui vai vir o link aqui, gente, para vocês acessarem, né, o vídeo, né, vai vir depois dessa atividade 3 aqui. Outra coisa, pessoal, vocês que têm facilidade de acessar o Google Classroom, o Google Sala de Aula, se você tem facilidade, passe para os seus amigos de grupo, tá? Passe para eles o código da sala, ensine para eles como entrarem, porque vai ter atividades na semana que vem, já no Google Classroom, no grupo Google Sala de Aula, é bem mais fácil de resolver lá do que você resolver numa folha, tirar uma foto e enviar para mim por e-mail. É muito mais fácil fazer pelo Google Classroom. Tá certo? É muito mais fácil. Passa para os seus amigos lá. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo novamente, gente, para nós falarmos sobre como você acessar o Google Sala de Aula, tá certo? Acredito que sobre a aula aqui, gente, é isso que eu falei para vocês. Vocês vão ter que usar o tradutor, ler bastante, leiam bem o enunciado, porque não é difícil, gente, tá? É por isso que eu falo para vocês, gente, que é mel na chupeta, não é assim tão difícil não, gente. É só você jogar no Google Tradutor e essa aula de inglês vai se tornar praticamente como se fosse uma aula de português, porque você traduziu, tá certo? Espero, gente, que tenha passado para vocês informações, que vocês tenham entendido, resolvam as atividades, mande conforme o prazo que foi dado pelo diretor, tá? Um abração, gente, até mais.